Amadas, mais uma semana aqui com vocês. A gente está muito contente, feliz, porque a gente espera a semana toda passar para chegar aqui e compartilhar com vocês o que Deus tem feito e o que Deus vai fazer. O 6+1 é isso, é um programa que une diferentes histórias e que nos torna o quê? Iguais, porque é assim, é assim. E um espaço sobre conexão, sobre pensamentos, alinhamento, comunhão e cura. Sejam todas bem-vindas. E como vocês já sabem, eu tô aqui com as minhas amigas e irmãs para compartilhar do nosso amor, do que a gente tem recebido para transbordar para vocês. Vem comigo! Meninas, mais uma semana, muito feliz com a presença de todas vocês aqui. Mais uma vez, Georgia, Ana Paula, Dani. Calma, nossa convidada já vai. Maína, Kika e a nossa convidada aqui especial, a Su Camargo, que é uma querida, a Su é empresária, a Su trabalha com mentoria de mulheres. Eu participei pessoalmente de uma mentoria dela um sábado incrível, foi lindo e Deus renovou algumas questões ali naquele dia. Obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, que honra estar aqui com mulheres tão especiais para o Senhor, maravilhosas. Obrigada, viu? Você é muito linda, especial. E eu tenho certeza que esse programa hoje, olha, fica aí sentadinho, porque nós vamos começar com um versículo muito forte. 1 Coríntios, e você já vai saber o tema, 13, do 4 ao 7, que diz que o amor, ele é paciente, o amor, ele é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura os próprios interesses. O amor verdadeiro, a gente não se ira quando a gente tem um amor verdadeiro, não guarda rancor. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Tudo ele sofre, tudo crê, tudo suporta. Então hoje, o nosso tema é um tema muito difícil porque ele fala a respeito de uma realidade que muitas famílias vivem passando e claramente a gente vê mulheres sofrendo do nosso lado. É sobre a violência doméstica. Na definição do dicionário, a violência, ela é uma ação ou um efeito de empregar força física, intimação, né? É contra a moral de alguém. A violência, ela pode ser emocional, ela pode ser psicológica, ela pode ser verbal e ela pode ser física. A Bíblia diz que o amor e o respeito mútuo, ele, entre as pessoas, ele faz florir, ele faz unir, ele faz se humilhar. Somente nesse lugar é que nós podemos ser renovados e refeitos e transformados através de Jesus. Eu queria até começar hoje, meninas, contando um pouquinho do que eu sofri. Eu acho que é um assunto difícil, eu fiquei tentando pensar em um testemunho que não fosse tão polêmico, mas é um assunto polêmico de qualquer forma, né? E eu lembro que eu tive um namorado que ele não deixava eu falar. Então ele me colocava numa condição de que eu era inferior a ele e que eu não poderia dar opinião em nenhum lugar que eu estivesse com ele, em algum restaurante. Então foi um momento que eu sofri demais. Ele me cutucava embaixo da mesa e como se eu não pudesse, eu tinha que ficar lá. Ainda ia me dando sermão depois no carro, porque eu não podia me expressar. Eu não podia ser eu. Né? E eu, talvez porque eu não sei o que se passava na cabeça dele, mas eu fui me sumindo, eu fui mudando a minha personalidade, fui ficando mais triste, fui ficando mais insegura, achava que todo mundo era mais importante do que eu, né? E eu não sei nem por onde começar, com quem começar, que eu lembro de algumas histórias e sei que Deus me refez, né? Por completo. Mas não foi fácil sair desse relacionamento abusivo. Levei anos para sair, porque eu mudava de celular e a pessoa descobria e continuava me manipulando, cada um já numa vida, numa história.
e foi muito Isso difícil. que você está apontando é bem interessante. Acho que a gente podia começar a conversa por aí. Violência não é só quando você emprega força física, Uhum. mas existem vários mecanismos de reduzir a outra pessoa, de diminuir a outra pessoa, de imobilizar a outra pessoa, né? Então, o que você trouxe é o tipo de violência que é invisível. Porque você vai dizer assim, não, a Suzana está falando isso porque ela tem uma personalidade marcante. Então, ela queria estar num lugar de destaque. Não, se você estava vendo um relacionamento Na de verdade, eu iguais... estava muito em destaque na época, a questão não era nem essa só. Sabe o que era a questão? Mas a questão do destaque, assim, de ser uma pessoa que fala bastante, que se comunica, uma pessoa pública, é verdade. Então, assim, a gente pode pensar assim, mulheres Gente, eu era muito nova, né? Tem um pouquinho também dessa questão da gente não saber muito bem, não ter maturidade, né? E ainda estava naquela transição, vamos dizer que com a idade da Ana Ju, né? Que esteve no nosso programa sobre adolescência. E a gente acaba sendo mesmo ainda com uma mente fraca, se apaixona, mas isso não justifica a violência. Eu tenho uma pergunta aqui que eu queria deixar para vocês, inclusive eu separei até para a Dani essa pergunta. Dani, como que você consegue caracterizar a violência doméstica? Qual é o limite da discussão para a violência? Agora a gente está falando de uma discussão, tá? Para poder a gente entender um pouquinho as demandas e os lugares desse tipo de violências. Eu gosto sempre, inicialmente eu vou trazer do ponto de vista bíblico, o texto que a gente leu que fala sobre o amor, que define o que é amor. E Jesus, quando ele veio, os judeus, eles se orgulhavam muito de obedecer à lei. Então eles tinham muito orgulho daquela obediência aos mandamentos que eles tinham. E aí eles ignoraram Jesus, eles não receberam o Messias. Eles queriam permanecer naquele legalismo. E aí eu acho tão interessante que Jesus, então, ele veio estender o valor daqueles mandamentos. Então não era apenas não adulterar. Se você olhar para uma mulher, você já adulterou com ela. Não é apenas amar, é não se irar. Porque se você se irar contra alguém, você está matando ele. Ele equiparou a ira a um assassinato, a um homicídio. Então todos Muito nós cometemos isso. essa violência dentro da nossa isso. casa. Começa o limite, a linha, é muito tênue. Sim, porque quando a gente olha para o fariseu, né, pra gente, a religiosidade e tudo, a gente não vê essa dimensão que a Dani está falando agora e fala assim, você é cristã, então você é cheia de leis, de dogmas, mas se Jesus não faz dessa forma, como que a gente vai entender a essência do amor? Ele precisa fazer assim, porque o ser humano não tem limite. Sim, e aí então acaba que a violência ela começa muito cedo, né? Todos nós somos violentos em algum momento. Verdade. É claro que vai chegar naquele ponto em que vai perder vai sair do controle completamente. E a gente acaba perdendo muitas coisas. Mas é importante a gente olhar para nós mesmos e enxergarmos esse potencial de maldade, de violência que tem em nós, né? Para a gente se policiar. E você pode falar para mim, minha convidada maravilhosa, Sussu, por que as pessoas se submetem e se mantêm presas a esse tipo de relacionamento por tanto tempo? Você que trabalha com tantas mulheres, né, e faz aconselhamento e vê isso acontecer. Eu acredito que a raiz disso tudo sempre está na nossa infância, né? Sempre uma carência, algo, né, que veio ali do pai ou da mãe, algo que nos faltou, que vai nos trazer vai nos fazer codependente emocional. Você que estudou psicologia. De alguma coisa de destruição. Que vai nos fazer... Sabe que lindo que é uma vez eu estudando sobre isso, sobre os relacionamentos abusivos. E essa codependência emocional da mulher tá sofrendo e não conseguir sair. O Espírito Santo me mostrou uma teia, uma teia. Que a mulher, ela se prende e ela tenta sair. Quando ela tenta sair, ela cai de novo nessa teia. Então, é importante saber que essa mulher, ela precisa, primeira coisa, falar. Ela precisa reconhecer. Porque, como ela falou, é silencioso.
muitas mulheres, inclusive no Liberta a gente faz um questionário, porque muitas mulheres não sabem que passam por abuso psicológico. É incrível, porque ele é sutil. É diminuir a mulher, né? No não incentivar a mulher, no querer esconder a mulher, né? Nos dons que ela tem. Não incentivar essa mulher no seu potencial, nos seus dons, né? Então, Interessante isso, porque você fez uns testes lá. A gente no papel também do abusivo. Então, a gente fazia pensando na pessoa e o próximo era a gente. E teve uma hora que me deu medo. Porque é uma sociedade, é uma cultura É o que a Dani violenta. falou. É o que a Dani falou, começa aqui, né? Começa aqui, a gente não percebe. Sabe que lá em Tiago fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E esses dias eu estava meditando em Abigail, 1 Samuel. E a Bíblia descreve Abigail como uma mulher linda e inteligente. Casada com quem? Com um homem rude e perverso. Então a Bíblia não descreve esse casamento, ela descreve esse homem, né? Que ela chegava em casa e ele estava como? Bêbado. Então a gente pode imaginar o que essa mulher sofria. Mas ela não deixou de honrar os princípios ela e honrava os princípios. a escritura, né? E o Senhor fez justiça Fez por justiça ela. por ela. Isso é muito Nossa, forte. foi exatamente isso que eu li ontem. A respeito dessa mulher, uma amiga que me mandou, ela está no final de uma situação dessa, passando por uma situação bem difícil, e ela mandou essa mensagem. Eu assisti essa mensagem com o Hernandes Dias Lopes, pastor da Dani, e eu fiquei tão impactada com essa mulher, porque eu já tinha escutado essa mensagem, mas com as pontuações que o pastor usou, exatamente para esse tipo de situação de mulheres que estão sofrendo abuso por um homem que é viciado, por um homem que não dá valor, que não... Aliás, um homem mudo e que não fala dentro de casa, porque ele era assim. E quando falava, ele era agressivo. E quando o pastor pontuou e falou assim... E ele lendo a Bíblia, a passagem, a gente ouve e fala, meu Deus, já entendi toda a história, só com a leitura dele, né? E aí depois ele começa a pontuar e fala, essa mulher, ela era uma mulher sábia, porque os empregados vinham conversar com ela, e ela era uma facilitadora da paz, porque para ele não ter liberdade de falar com ela sobre o que aconteceu, que Davi ia vir e destruir toda a casa dela, ela tomou um posicionamento. E ela pediu socorro, mas de uma forma muito sábia. Porque eu vejo quando ela fala com Davi, não se esqueça de mim. E ela se coloca como a culpada. Nossa, eu fico toda arrepiada. Desse marido. Ela fala assim, perdoe-me se eu te fiz alguma coisa. E ela pediu perdão pelo marido também. Ela pediu perdão por Ela se colocou na brecha daquela situação toda. E quando ela voltou para casa, o marido estava bêbado. E ela não pôde compartilhar com ele. Ela não falou porque ela sabia o momento certo para falar. Uma no mulher dia seguinte, sábia. mas você pensa que ela não falou? Porque às vezes a gente fala, não vou falar nem hoje, nem vou falar amanhã, né? Porque já tá tudo resolvido, eu já fui lá, já dei comida para todos os 600 soldados, guerreiros de Davi, então eu vou ficar em paz. E Davi ficou feliz. E eu gosto de imaginar ela chegando em casa e contando, porque né, nós, na nossa ira, né, querendo a nossa justiça, eu resolvi tudo, né? Pensando numa mulher. Se não fosse eu. Se não fosse eu, hoje não ia ter um homem vivo aqui nessa casa. Não seria eu. E não, eu imagino essa mulher, porque ela era linda e inteligente. Sabe? Sabe? Então eu imagino ela falando assim, amor, ontem ia acontecer uma tragédia, mas o Senhor nos livrou. E como ele respondeu? Que você sabe também o que aconteceu? Teve um ataque. Não, na hora. O marido. Uma semana depois. Não, ele teve um ataque na hora e ficou paralisado. 10 dias depois O Senhor ficou recolheu a semana inteira, né? Com a cara fechada, tratando ela mal, porque ela tinha feito aquilo. Ao invés de ser grato, né? O que aconteceu? Teve um ataque do coração. Atônito, né? Como se ele tivesse... Ainda por cima, Davi a chamou como esposa, né? Resgatou porque queria essa aquela mulher. mulher sábia do lado dele, né? Gente, olha, é muito forte essa história, né? Muito forte. Nesse lugar da história de Abigail, ou Maína, e eu sei que a Maína também é terapeuta, ela é psicóloga na linha da psicanálise. E eu sei que também que você cuida de muitas mulheres, e como que você vê essa situação? A gente permanecer
né, a mulher permanecer, até onde está o limite? Até quando aguentar a violência? Sim, o que eu penso falando sobre sentimentos, né? Que a Bíblia fala mesmo, né, sobre irar, ou seja, ela já fala que a gente vai irar, que a gente vai ter esses sentimentos. Porque pela psicologia, pela psicanálise, como é que funciona? O bebê, ele está dentro do útero, ele não sente dor, ele não sente fome, ele está sendo nutrido, amado, amparado. A partir do momento que o bebê sai do útero materno, ele entra em contato com o mundo, com o externo, né? Então, a partir desse momento, o bebê começa a acessar as dores da vida. Ele sente fome, ele sente sede, ele sente dor. Então, a partir daí, o bebê que antes não tinha necessidades, agora ele nasce, tanto é que o rompimento do cordão, o bebê chora quando ele sai do útero materno. Ele não queria estar saindo. Então, aí ele começa a experimentar os sentimentos. Não é o que queria, talvez seja por conta da mudança, da transformação de etapas. Isso. Né? Então, ele começa a experimentar sentimentos, como a raiva, né? O bebê, a criança começa a nascer, então ela faz birra. Então, a gente começa a entrar em contato. Então, ou seja, não tem como a gente não sentir. Não tem como a gente negar os nossos sentimentos, porque eles simplesmente eles vão vir, né? Mas aí entra essa necessidade e esse poder, conforme a vida a gente vai acessando um novo nível, do falar, do colocar para fora, de uma necessidade de você poder colocar para fora os seus sentimentos. Não só simplesmente aceitar aquilo, né? Mas colocar para fora, através de uma terapia. E o ponto mais importante é Deus, porque a paz que excede todo entendimento só vem de Deus. Então a terapia ela constrói, ela muda, ela ressignifica, mas esses sentimentos que desde a infância a gente entra em contato, é Deus que vai nos moldando, né? A Bíblia fala sobre paciência, né? Benignidade, amor, que são os frutos do Espírito. E aí a Su me perguntou sobre até que ponto a gente sabe que a gente chegou ao nosso limite, quando a gente começa a perceber que a gente está se perdendo. Porque aí a gente entra num processo de morte. Uma morte viva, né? Você está morrendo, mas você está viva. Uma morte emocional. Sim, porque aí você começa muitas vezes já está até no físico, né? Quando a Exatamente. Aí já é o extremo, porque o corpo fala o que a gente sente. É porque eu acho interessante que a gente consegue identificar o processo de morte no sentido de nossa, fulano foi agredido, fulano tá com pressão alta, porque tá vivendo uma vida muito estressante. Mas, pegando isso que a Maína trouxe, é um processo que começa, mas a gente precisa identificar um sinal do processo de morte. Gente, sabe quando... Desculpa, mas sabe quando nós mulheres estamos numa conversa e acaba essa conversa, vamos pontuar, né? A gente acaba essa conversa e a gente pensa assim, nossa, não estou sentindo bem, não estou sentindo paz. Isso já é um indício de que aquilo já está, né, no limite. Quando a gente usa um tom que não é nosso, quando a gente se abre para o outro, quando o outro vai e fala alguma coisa e aquilo, com aquela fala a gente já se perde. Né? Lógico que a gente entra em contato também com a nossa infância, mas também aquela fala nos doeu. Então, aquilo já a gente começa a perceber que a gente vai minando. E cada vez começa mais, e cada vez a gente vai minando mais. E quando existe o grito é o sinal do desespero maior. O grito inconscientemente é: eu não estou sendo escutada por você, eu preciso gritar, então. Então, é muito importante, porque quando a gente começa a perceber que a gente está se perdendo, a gente está se abrindo, a gente está muito vulnerável ao outro, a gente está permitindo que o outro faça com a gente o que a gente quiser, é porque o abuso já está. Agora, ela pode até identificar isso, mas ela não consegue sair culturalmente, a história da mãe e do pai que nunca se separaram, por crenças, pela religião, pelos obstáculos que a sociedade também impõe, né? Então, como que a gente... Na Bíblia, eu fiquei assim um pouco... a gente vê o tempo todo que Deus é amor e que Deus, Ele deseja que nós tenhamos amor igual Ele tem por nós pelo próximo, né?
essa é a referência. É muito, né? Fala, Dani, o que você ia falar? Eu acho muito importante nunca ficar sozinha. Não ache que você vai conseguir superar e passar por isso sozinha, e que sozinha você vai conseguir transformar esse homem que te machuca. É muito importante você procurar alguém para andar Eu com acho você. que a solidão faz isso aqui. Fica impedindo da mulher se posicionar e ela fica sempre acreditando em algo, ou lá de trás, ou a culpa, ou a família. E é tão importante ter esse olhar de fora. Quando a gente está vivendo a situação, a gente não consegue enxergar muitas vezes. E aí você fica cego para a violência. Mas quando você leva para alguém de confiança e escolhe, eu gosto de uma expressão chamada Assembleia de Vozes. Você escolhe uma assembleia de conselheiros que você vai ouvir. Isso é do Legendários, tem a voz lá. Todo o restante você vai desligar. Você vai tirar o volume. E você vai passar a ouvir aquelas pessoas e com o olhar de fora elas vão conseguir te ajudar. É porque a dor na alma, né? Aí tem a ajuda, a psicologia, a psicanálise, a mentoria espiritual, o aconselhamento bíblico. Então existem muitos recursos. Porque se a pessoa aparecesse aqui roxa, né? Machucada, com hematomas, é muito fácil, né? Você pegar correndo, todo mundo quer ajuda, todo mundo faz alguma coisa, mas o silêncio. Eu acredito que a partir do momento, né? Eu penso que a partir do momento que essa mulher identificou um relacionamento abusivo, seja psicológico, físico, ou de qualquer outra forma, que você vê vários tipos de abuso que a mulher pode passar em um matrimônio não libertas. Eu acredito que essa mulher ela tem que se posicionar, buscando ajuda. Mas muitas vezes ela não consegue, aí precisa dessa conselheira, dessa amiga para poder abrir os olhos dela. Isso leva tempo, né, gente? Mas o que eu acho que tem que ficar claro para essa mulher é que nenhuma mulher merece e não tem até quando eu vou aguentar isso. Porque o Deus de amor, esse Deus que é paciente, são as qualidades dele, né? Então, um Deus que ama, ele ama mais os seus filhos do que até um casamento. Então, porque quando você estuda, né? O casamento, o divórcio, quando ali Jesus ele está ali com os fariseus estão testando ele em Mateus 19, ele diz, né, por conta da dureza do coração de vocês, em Deuteronômio 24, o Senhor dá o divórcio. Então, nenhuma mulher merece, tudo tem um limite, né? Então, o Senhor, ele não quer que um filho ou uma filha, ele seja ferido, machucado. Não, esse não é o nosso Deus de amor. E no último Libertas, que foi na Bahia, uma mulher, pela primeira vez na vida, ela abriu a boca e falou que ela apanhava do marido. E eu tive que me posicionar e disse, você precisa ir na delegacia. Eu não tenho como falar, Deus não quer nada além de você. Se você acha que um Deus de amor ele quer que a sua filha apanhe, você precisa ir na delegacia. O seu primeiro posicionamento. E ela foi? Você foi com ela? Então, essa pessoa que me recebeu com Libertas... Porque eu conheço situações que a pessoa fica mais 3, 4, 5 anos. Sim. Não conheço, assim, né? Mas a gente ouve muitos casos, a Kika conhece. E é tão triste isso, porque a filha dela estava acompanhando ela. E olha só o que foi identificado lá. A filha adolescente tem raiva da mãe. Porque a mãe não denuncia o pai desde criança. Então eu já identifiquei ali um trauma, uma filha que está doente. Porque eu falei, então você aproveita e perdoa a sua mãe. A gente começa o processo de iniquidade que visita até a 4ª geração nesse ponto. Em que a gente ensina para os filhos que aquele padrão é o padrão que tem que ser suportado, que tem que ser sustentado. E eu sempre insisto na questão, para mim o limite foi, qual é o processo de morte? Porque apesar de cuidar de muitas mulheres em situação de violência doméstica, principalmente ligadas à questão de patrimônio e violência psicológica, eu não entendia o meu limite. Eu não consegui identificar o meu limite. E para chegar no ponto de tomar algumas decisões práticas, duras, dolorosas, que doem para sempre, mas tomar decisões práticas, eu precisei de um tempo para sair do padrão e conseguir olhar. E mesmo com mulheres, isso que a Dani falou é muito importante, a gente ter sempre por perto pessoas que repitam, porque eu tinha pessoas que diziam, você está identificando que existe um padrão de agressividade que não é normal? E eu pensava, não, gente, é a personalidade, vai mudar, isso e aquilo.
E o texto que você leu bíblico, ele traz a resposta lá no final. O amor tudo suporta, mas é o amor que reflete o amor criado na harmonia, desejado por Deus lá no começo da criação. É esse amor. O amor que coloca desarmonia, ele não é amor. Não adianta um lado só pensar, não vai conseguir fazer isso, né, para poder mudar a situação, né? Muito interessante. Nossa, deixa eu só atento. fechar com uma frase, com essa sua frase. Fica à vontade. Uma frase que meu professor de teologia falou uma vez, eu nunca esqueci isso, em Gênesis 2, que o Senhor diz, né, que os dois se tornarão um, mas quando esses dois não querem se tornar um. Depende dos dois querer se tornar um. Depende, não tem jeito. E no caso, Deus perdoou esse homem. Ele vai perdoar o outro lado, porque Deus perdoa a gente, né? Então, assim, a gente olha também tem que olhar por esse viés, mas a gente precisa entender que tem gente que não quer, e que tem gente que não está pronto para aquele momento, e a pessoa ter que passar por isso, né? Eu acho que por isso que a busca, ela é individual, apesar deles serem uma carne só, para Deus, mas a gente percebe na nossa caminhada, todas vocês são casadas, né, que se o seu marido às vezes pode não estar no seu momento ali, mas você tá tão plena com Deus e ele tá lá também na plenitude dele, e você às vezes, ele tá mais ali, mais na plenitude, vem e ora por você, e às vezes o marido que tá mais, né? E tudo bem, mas tem alguns lugares que a gente precisa colocar limites. E por isso que quando a gente se conhece cada vez mais, o Espírito Santo vai revelando quem a gente é. Quer falar, Gê? Quero, porque a gente fala muito importante da rede de apoio, eu acho que é essencial, mas eu vejo muito que a gente passa muito tempo justificando a atitude do outro, né? Então ele é agressivo, ele não trata bem, não deixa você se posicionar, não deixa você fazer nada, e a gente sempre justifica, até para as nossas amigas, né? Você fala, ele foi assim, mas é porque hoje, não. Tem um momento... Tá nervoso, por causa do trabalho, e temperamento tem que pagar dele. tanta conta. Mas eu falo que a percepção para nós, mulheres, ela tem que ser real. E você tem que querer enxergar, pedir para Deus, me ajuda a ver claramente aquilo que eu não consigo. Muitas vezes você vai ser a libertadora desse homem. Libertadora no seguinte, que aquele homem vai olhar para o que aconteceu uma hora, né? E vai ter uma oportunidade de talvez... Pode ser que sim, pode ser que não. Pois é. Mas você sabe que os dados no Brasil, ele registrou mais de 230 mil casos de violência contra mulheres, especialmente jovens, negras e de baixa renda, de 2021. Essa pesquisa é em 2022, tá? Isso exatamente são dados do IBGE. Nós temos que continuar sempre falando sobre esse assunto, porque quando a gente não fala, a gente não ajuda a despertar. Né? E aqui a gente está para isso, para ajudá-las, despertá-las, para você conseguir olhar e se aproximar de mulheres. E por isso que nós estamos juntas, 6 mais 1 igual a você. Estamos juntas. E a Bíblia também enfatiza o amor e o respeito mútuo, como acho que foi a Maína que falou. Esse versículo é maravilhoso. Ele está lá em Efésios 25, né? 5:25, que diz assim: maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse padrão é alto, parece até romântico, para quem gosta, né, quem tem uma personalidade mais romântica, mas, gente, não tá errado você tentar ser romântica. E isso tem quebrado muito nas nossas meninas. A cultura tem vindo com tudo no cinema, em todos os lugares, mostrando pra gente nos livros e falando que a gente não pode sonhar com algo diferente. De conto de fadas, vamos dizer assim, né? Que não pode, que não existe, que você é que precisa mandar, que você é que precisa fazer, e tem transformado uma mulher um pouco mais agressiva também. Então a gente acaba entrando numa defensiva, resistente, exatamente. Ai, gente, já acabou? Como assim? Nossa, não foi muito rápido? Muita coisa para falar ainda, né? Ai, fala alguma coisa a mais. Foi muito rápido. O
que a gente pode fazer? Alguém quer falar alguma coisa para deixar para essas mulheres em casa? Uma Eu estava mensagem? pensando exatamente nisso, Su. Como muitas de nós aqui já dissemos, não se isolar. Né? A Bíblia fala de Tito 2, mulheres, procurem mulheres mais velhas. Então, nós que estamos aqui conversando e assistindo e não passamos por essa violência ainda, ou né, como algumas Ou aqui já deram testemunho, ou já passamos e passamos. conseguimos evoluir, renovar. Eu penso que é uma questão de educação. Até quando você trouxe os dados, né, e falou mulheres em vulnerabilidade, em baixa renda social, Pois é. falta educação, falta informação Sim, para essas respeito, mulheres, como a palavra de Deus diz. Então eu penso que nós somos essa voz, né, É que isso. vamos anunciar isso para essas mulheres. Vocês podem procurar um outro caminho, procurar ajuda, andar com mulheres mais velhas. Eu tenho uma paciente que, no começo do relacionamento, durante muitos anos, ela sofria muito abuso emocional, psíquico. Só que ela nunca também, porque tem um lado muito interessante, gente, sobre o casamento, né, sobre o poder do matrimônio. E a gente não pode desistir dele. Né? Quem sabe algumas mulheres estão assistindo aqui e falam, não, e pensam, né, nossa, não tem jeito, realmente ele é um abusador. Mas calma, porque também tem um lado em que, o lado espiritual, né, que entra. Essa paciente minha, ela ficou anos tentando, enfim, e a gente via que existia um desejo do marido por esse casamento, mas ele também sofria as coisas dele, né, enfim. Só que como começou a haver uma troca, né, de valores? É de muito papéis. importante a terapia também te levar para algo bom, né, porque hoje em dia as coisas estão muito assim, separa, você merece coisa melhor, você se ama e pronto. Mas a gente foi fazendo um trabalho que a mulher começou a entender também o valor do marido dela. E ela começou a investir nesse relacionamento. E o que aconteceu? Né? Com o tempo, esse marido, ele veio aceitar Jesus, e o casamento hoje está sendo transformado. Eu me lembro uma vez que ela falou assim, Maína, eu não quero desistir do meu casamento porque eu tenho uma imagem na minha cabeça. Eu falei, qual a imagem? Ela falou, a gente num jardim, sentado numa mesa branca, nossos netos, nossos filhos, nossas noras, nesse jardim, esse jardim era grande. E eu falei, a gente vai chegar lá. E hoje ela está desfrutando de algo precioso. É o trabalho das Por amigas isso na vida que no das outras. Libertas Né? nós fazemos o questionário ao contrário. Entendeu? Porque aí eu brinco muito no Libertas, gente, não existe alecrim dourado aqui não, tá bom? E também não. Né? Existe realidade, realidade pura, né? Existe o desejo dos dois, né, de permanecerem. Todo mundo, agora sim, não podemos mais passar do nosso tempo, mas contribua também aqui com a gente. Mandem aí mensagens de perguntas, de temas, para novos debates, novas conversas, novas ideias, né? Para que você também possa fazer parte aqui, porque você já faz parte, né? 6 mais 1 igual a você. Então, para um dia também você tá aqui, sentada com a gente, dando o seu testemunho. A gente quer saber da sua vida, o que Deus tem feito na sua vida, e a gente quer ajudar mesmo a Deus a servir, né? Por isso que nós estamos aqui. Ele não precisa de ajuda, né, gente? Nós é que precisamos. Mas ele nos usa, porque ele é um pai maravilhoso. Então, muito obrigada pela audiência de vocês. Um beijo no coração de vocês. Sigam as nossas redes sociais. Se inscrevam no canal. Shalom! Até a próxima semana.